Porque muito se discute sucessão em vida, discute sucessão pós-morte, deixa só apenas um testamento, ok? Então, na Bíblia, usando esse texto como referência, nós vamos fazer algumas sugestões. Então, aqui, Davi, um homem segundo o coração de Deus, como ele agiu, ok? Então, nós vamos trazer algo que Davi, um homem segundo o coração de Deus, nos deixa como referência dele. E é isso que nós vamos trabalhar hoje. Então, a primeira coisa, ele fala assim, olha, aproximando-se o dia da sua morte. Isso quer dizer que, mas quando eu sei que eu vou morrer? Aqui a direção é não fazer de forma prematura, ok? Então, você não deve fazer uma divisão quando você está no auge da sua força. Mas quando você já tem uma certa maturidade, quando você sabe que está mais próximo o seu encontro com Cristo do que a sua permanência aqui, é o momento de começar a discutir. Legal. Então, a partir do momento que você já entrou numa senilidade, certo? Ou que há alguma limitação que te impeça você executar aquilo, é o momento. Porque ninguém mais que você conhece o que vai ficar. Sim. Então, eu acho que a maneira mais, vamos dizer assim, mais precisa é aquele que construiu saber colocar valores. Ok? Bom. Então, eu preciso fazer isso em vida, não pode ser prematuro, mas também não pode ser tardio demais, né? Tardio demais. Existe uma questão aqui, desculpa te interromper, mas muitas pessoas ficam constrangidas na hora de conversar sobre isso enquanto o pai está vivo, porque tem o medo de falar, será que está preocupado só com a herança? Será que quer antecipar a morte? Então, mesmo diante disso, o seu conselho se mantém. Agora, qual a dica para as pessoas mudarem a mentalidade em relação a isso, se é que elas pensam dessa forma? Então, por isso que aqui nós estamos usando um texto onde partiu do pai. Uhum. Bom. Porque quando parte do pai, qualquer tipo de acusação, ela perde força. Né? Então, por isso que nós temos que ter essa maturidade em Deus, de entender que tudo que nós construímos foi Ele que nos deu. E que nós só somos mordomos. Nada foi pela força do nosso braço. Tudo foi pela graça do Senhor. Independente de a pessoa ter fé ou não, o dono do ouro e da prata, para nós cristãos, é o Jesus. É Ele que mandou tirar a moeda de dentro da boca do peixe. É isso aí. Porque imagina, Daniel, só para falar sobre dinheiro, Jesus ele está sendo cobrado imposto. E aí ele fala o seguinte, olha, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Faz o seguinte, vai lá no rio, joga um anzol, você vai pegar um peixe e nesse peixe vai ter a moeda lá dentro. Isso ele quis exemplificar o tanto que dinheiro para ele é nada. Por que era mais difícil? Ele fazer o dinheiro ali ou mandar o peixe trazer. Ele quis dizer que não é o dinheiro que obedece ele, a natureza obedece ele. Ele não precisa nem de homens, ele manda um peixe trazer. Então, quando a gente tem essa maturidade espiritual, nós vamos fazer isso com mais leveza, com mais precisão, com mais, entre aspas, responsabilidade e com mais temor. E ele segue dizendo o seguinte, olha, deu ordem ao seu filho. Entenda que não é apenas uma divisão, mas é uma direção. Porque o grande problema das famílias é dividir bens e não ser direcionado. Aqui Davi não está dividindo bens, Davi está dando direção de continuidade. Então, quando você usa a Bíblia para te direcionar, as coisas ficam mais fáceis. Porque ninguém está falando em dividir, nós estamos falando em unir para multiplicar. Então ele vai e ele dá uma ordem dizendo,
eu vou pelo caminho de todos os mortais. Então, a grande dificuldade de quem não quer falar sobre esse assunto é a não aceitação da morte. Então, Davi, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, que ele sabia que, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, apesar dele ser o rei de Israel, o fim dele era igual de todos. Então, talvez você, que é um grande empresário, um grande pai de família, e tem dificuldade nisso, é a tua intimidade com Deus que vai fazer com que você reconhecer que o teu fim será como de todos os mortais. E quando ele faz isso, naturalmente ele já consola os herdeiros. Porque esse momento é um momento de dor, é um momento de luto antecipado. Quando você fala em dividir bens antes da morte, é um luto antecipado. Mas também é um consolo antecipado. Porque tem muitos filhos que se prendem à figura paterna morta e não conseguem viver aquilo que Deus tem para eles, porque vivem presos no luto do passado. Então, Davi, de forma espetacular, ele já começa diminuindo e dizendo, olha, você vai me suceder, mas não ache que você é imortal, porque eu também não sou. Então, entenda que você precisa preparar alguém, porque você também é mortal. Então, já começa a ficar mais leve, sim ou não, Daniel? Sim, sim. E olha o que ele fala. Portanto, tenham coragem e seja homem. Então, quando você vai entender que dentro da sucessão, duas coisas que você precisa ter, fundamentais, de início é coragem e ser homem. E o que é ser corajoso? Quando você vai para o dicionário, ele vai dar 3 definições dentro daquilo que eu separei, tem mais definições, claro, mas daquilo que eu trouxe, que ele fala o seguinte, olha, coragem é manter uma postura firme diante de riscos e perigos. Olha só que outra definição, é a força espiritual para ultrapassar uma circunstância difícil. Então ele fala em postura, ele fala em espiritualidade e olha como ele termina aqui. Capacidade de enfrentar algo moralmente árduo. Então, as características de uma pessoa corajosa, guarde isso. É uma postura diante das situações difíceis. É uma espiritualidade forte para suportar essas circunstâncias. E é você enfrentar de forma moralmente aquilo que é árduo. Isso é uma pessoa. Porque você pode ser imoral na sua coragem. Você pode apunhalar pessoas pelas costas. Verdade. Sim ou não? Sim. Você pode, porque você matar uma pessoa, você precisa ter coragem. Sim. Mas isso é uma covardia. Então, a coragem que nós precisamos ter diante de Deus é uma coragem moralmente árdua. Não é uma coragem imoral. E aí você tem que lutar por quê? Pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos. Isso é moralmente. E aí ele vem dizendo o seguinte, seja homem. O que ele quis dizer para Davi? Davi, sem coragem, filho, você não consegue. E reino, sucessão, não é para menino. Então entenda que há uma maturidade necessária para você suceder. E um comportamento de homem. Sucessão não é para menino. Sucessão é para homem. Tá aí um ponto interessante, maturidade. E a gente vai ver que em algumas famílias, um filho ou uma filha vai ter mais maturidade do que o outro, independentemente da idade. O processo dessa pessoa de evolução a levou à maturidade. Isso tem que ser levado em conta na hora da sucessão. Com certeza. É aí que nós falamos até no nosso podcast anterior sobre as diferenças dos filhos e a capacidade do pai colocar cada um dentro
da sua percepção, desempenhando papéis diferentes para que não divida e sim multiplique.